eu não o considero fora da igreja, não considero nenhum dos nossos pastores fora da igreja. Ontem tivemos aqui a pastora Regina, Regina, pastor Jéssica Gustavo, e eu me sinto em dívida com esses pastores. Eles saíram e entrei. Mas eu creio que o Senhor haverá de me dar a condição de estar com ele, pastor Dino, pastor Jéssica, pastor Laércio. É o coração, inclusive, do pastor João Batista, que a gente faça uma reunião, assim falando isso comigo. Eu espero que a gente consiga. Mas, pastor João Batista e sua esposa, a pastora Jordânia, e a sua igreja estão aqui essa manhã conosco. A igreja Oxalá é a igreja que dá de mamar. E a igreja do pastor João Batista é a igreja que gera vida. Então, ele gera vida, a gente dá de mamar. Eu queria chamá-lo aqui ao público agora. Tem comigo? Eu queria chamar a sua esposa para que orasse comigo. Ele vai estar trazendo a palavra de Deus. Os demais já vão apresentar, senão vai ficar a maioria da igreja gerando vida. Mas aqui todos os nossos irmãos, Garequinhos, marido, bênção, Deus. A igreja ama, a igreja Sadaia, a igreja de precisa de amém. A igreja ama, pastor João Batista, de amém. Pastor João Batista, você não ficou muito criando com ele, e agora também está pastor Alex, andando com ele, e fazendo o trabalho ali, passa a supervisão dele. E a gente vai fazer um trabalho de mídia aqui também, faz a supervisão dele. Então, sabe, nós botamos o filho no mundo, e agora a gente cuida dos pais. Amém. Os irmãos querem recebê-lo no Senhor Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Estenda as mãos para cá, a gente vai estar orando, pedindo a presença do Senhor, usando, o servo dele. Papai, muito obrigada, Pai, porque estamos todos reunidos no Teu nome e o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Que o Senhor use, Pai, o Teu servo, uma unção maravilhosa para ser derramado sobre as nossas vidas nessa manhã. Muito obrigada, Deus, pela essa oportunidade de estarmos juntos aqui, como igreja, Senhor, separada, Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome, todo mundo junto. Muito obrigada. Nós somos aqui juntos, Pai, somos uma célula do Teu corpo. Por isso nós glorificamos o Teu nome em unidade, Pai. Abençoa, usa Teu Filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quem concorda diz amém. Amém. Você quer ler, não? Antes da Giza descer, eu vou pedir para ela reler, a partir do momento que o pastor Sandoval já leu inicialmente o texto, mas eu gostaria de reler. Amém. A partir do 19, né? Até o 26. A palavra está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 em diante. Quem quiser acompanhar, eu vou ler aqui nessa tradução. Todavia, o fundamento de Deus está firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor.
instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para o conhecimento da verdade, e tornarem-se a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Amém. É muito difícil para mim pregar nessa igreja, nesse lugar aqui, nessa igreja, que é minha igreja também. Mas é difícil para mim porque eu conheço o pastor Sanoval como aquele que, digamos assim, eu entendo como um grande pregador. Uma pessoa que traz a palavra de Deus de uma forma muito profunda, muito forte. E eu me sinto muito pequeno aqui. Mas eu me sinto também à vontade, porque essa aqui é a minha igreja. Essa é a minha igreja. Essa é a igreja onde eu fui gerado. A igreja onde eu fui discipulado. A igreja onde depois eu fui ordenado ministro do Evangelho. E a igreja com a qual eu nunca perdi o relacionamento. Graças a Deus. Então, apesar da comunidade Cristã Verdade e Vida, ou Projeto Gerando Vida, ser hoje um ministério que foi gerado a partir do meu trabalho, né, naturalmente, gerado pelo Senhor e gerido por mim, eu, João Batista, não saí dessa igreja. Quem está me entendendo? Eu continuo membro dessa igreja. Por quê? Porque eu aprendi com o meu pastor. E aí eu vou pedir uma licença a todos, que várias vezes eu vou citar o meu pastor aqui. Tá? Várias vezes eu vou citar o pastor Sanoval, várias vezes eu vou citar momentos que nós vivemos, coisas que eu aprendi com ele. Assim como acontece lá na Verdade e Vida, muitas vezes as pessoas, pastores, estão pregando, os ministros estão pregando e citam coisas que aprenderam comigo. E agora vocês vão descobrir também aonde que eu aprendi. E vocês vão ver que eu repito coisas na igreja que eu aprendi aqui. Quem pode glorificar a Deus por isso? Amém? Nem o pastor Sanoval, nem eu inventamos o Evangelho. Amém? Nós recebemos de alguém que veio trazendo ao longo de muitos anos até chegar em nós. Estou muito feliz também, em particular, de ver os meus irmãos na igreja do Alcântara, pastor Alex e a turma dele, porque lá dentro do Ministério Shaddai foi o primeiro lugar onde eu servi. O pastor Sanoval talvez nem lembre disso. Ele me colocou nas 12 mãos do pastor Epitácio. Amém? Onde eu fui eternamente discipulado por ele. Os irmãos imaginam, né? Eles que conhecem, onde eu fui com muita ternura, assim, discipulado pelo pastor Epitácio. E o pastor Sanoval fez isso de propósito, porque realmente tinha muita coisa para ser quebrada. Estou sendo quebrado até hoje. Amém? Não acabou essa quebradeira toda. E de lá da igreja do Alcântara, pastor Alex, aqui depois o pastor Sanoval me trouxe para cá, junto com o pastor Dimas, e a gente foi desenvolvendo o trabalho aqui para a honra e glória do Senhor. Obrigado, meu irmão. Eu não consegui preparar a homilia. Eu não consegui preparar o sermão. Eu faço isso toda semana, eu faço isso sempre, eu preparo o sermão, introdução, desenvolvimento, conclusão e apelo, mas eu não vou fazer isso aqui hoje. Eu vou me permitir ser dirigido pelo Espírito e fazer uma explanação, usar o texto, o próprio texto, como a sequência daquilo que eu gostaria de conversar. Os irmãos me abençoam por isso? Posso ficar à vontade aqui, na direção do Espírito? Quem crê que o Espírito pode me usar aqui? Apesar de todas as minhas falhas e deficiências, o Senhor é poderoso para me usar. Versículo 19 diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo,
aparte-se da iniquidade. Pois muito bem, a gente tem 3 afirmações aqui. 3 coisas aqui nesse versículo. Primeiro, o fundamento de Deus fica firme. O fundamento de Deus não se altera. A essência de Deus não se altera. Aprendi isso aqui. Aquilo que é essência, aquilo que é a coluna vertebral da pregação do Evangelho, não pode e não deve e não pode ser mudado de forma alguma. É com base nisso que nós construímos a nossa existência, ou melhor, o Senhor reconstrói a nossa existência. O que nós éramos antes não somos mais, porque nascemos de novo, e o Senhor fez isso conosco. Amém, amados? Debaixo de uma nova coluna vertebral, que é justamente o fundamento das coisas de Deus que nos são ensinadas, nos foram passadas. Então, esse é o primeiro ponto, e esse é o selo daquilo que nós vivemos e daquilo que nós pregamos. O Senhor conhece os que são seus. Vamos repetir isso comigo? O Senhor conhece os que são seus. Então, nesse texto a gente descobre uma coisa maravilhosa, que o fundamento daquilo que Deus nos passa é construído sobre relacionamento. É construído sobre relacionamento. Nós não somos cumpridores de um regulamento, não somos pessoas que leem um texto e ficam só naquele texto. Há um relacionamento entre nós e o Senhor, sobre o qual se fundamenta tudo aquilo que nós fazemos. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Se fundamenta não num conjunto de regras e de formas que a igreja possa criar, ou que um pregador possa criar, mas se fundamenta nessa relação. O Senhor conhece o que são seus. A Bíblia não está dizendo que nós conhecemos o Senhor, porque nos é impossível com uma mente humana conhecer o Senhor. Mas o Senhor conhece o que são seus. Ah, conhece sim. Ele conhece profundamente aqueles que são seus. Ele vai, na verdade, esse é o fator de escolha, né? Quando ele rejeita um determinado grupo que diz que fazia coisas no nome dele, fazia milagres no nome dele, e pregava o nome dele e tal, e ele diz assim: em verdade eu nunca os conhecia. A palavra aí é penetrar, semelhante a penetrar. Na verdade eu nunca vos penetrei. Mas o fundamento do Senhor está justamente nisso, que Deus penetra naqueles que são seus, aleluia. O Senhor penetra profundamente naqueles que são seus. E é sobre esse fundamento que todos nós, nessa igreja, na nossa igreja, nos fundamentamos. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Ora, numa casa não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, uns, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Irmãos, eu levei um tempão para entender esse texto aqui. Numa casa há vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze, vasos de madeira. Numa igreja, eu vou dizer dessa igreja, desse local aqui, do Fonseca, a igreja do Alcântara, também lá em Maria Paula, na Verdade e Vida em Maria Paula, nós vamos encontrar tudo isso. Uns são engenheiros, outros são empresários, uns são vasos de ouro, lindos, vasos de prata, outros são advogados, professores, pensadores, teólogos, outros são quase analfabetos. Entretanto, o que diferencia os vasos não é de que eles são feitos, mas o que o Senhor coloca dentro deles. Isso determina o que são de honra
o que não são de honra. Não é quais são os títulos que têm, ou não é como eles se vestem, não é se eles têm sucesso financeiro, ou se eles não têm sucesso financeiro. Não é isso que mede. Não são essas coisas que medem a honra ou a desonra, mas aquilo que o Senhor decide colocar neles. Aquilo que o Senhor coloca é para honra ou desonra, e eu quero glorificar a Deus pelas coisas que eu tenho visto o Senhor fazer nas nossas igrejas, derramando sobre nós o seu Espírito e as virtudes do Espírito, de forma que nós sejamos vasos de honra. Os que são vasos de honra se despem da iniquidade, saem fora da iniquidade, porque você estando revestidos de iniquidade, você tendo as suas vestimentas, as suas obras da iniquidade, você não poderá ser vaso de honra. Então ele logo em seguida diz: aqueles que se proferem o nome de Cristo, apartem-se da iniquidade. Eu tenho certeza que acontece aqui o que acontece comigo. O pastor Sandoval me conhece há muito tempo, e ele sabe que eu gostava muito, sempre gostei muito de MPB, gostava de tocar MPB, escutava MPB direto. E você vê que eu estou falando no passado, né? E em algum momento da minha vida eu comecei a olhar para a MPB e dizer: cara, como é que eu posso gostar desse negócio? Como é que eu posso gostar de coisas que só cantam cantam e tocam, são poesias de sofrimento e ingratidão, de reclamação, e a gente vai percebendo uma série de espíritos, até o momento que você diz assim: isso não é para mim. Alguém já passou por isso? Você começa a conviver com um grupo de pessoas e você se converte, e daqui a pouco você é um estranho ali naquele grupo, porque o Senhor vai fazendo uma obra, o Senhor vai enchendo o vaso com coisas novas, vai purificando a nossa vida de uma forma especial, de forma que a gente não se sente mais parte daquilo que não é do Senhor. E aquilo que é do Senhor, nós nos sentimos em casa. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, esse será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu quero ser uma pessoa preparada para toda boa obra. Quem quer ser uma pessoa preparada para toda boa obra? Aleluia! O Senhor está aqui, Ele está te ouvindo, você que levantou a mão. Ele viu você levantar a mão, e Ele vai continuar esse processo de purificação, só derramando sobre você um conteúdo que te faça um vaso de honra. Depois vem aqui: foge também dos desejos da mocidade. Irmãos, na minha caminhada aqui com a igreja do Senhor aqui nesse lugar, eu fico tentando imaginar como é que a gente foge dos desejos da mocidade. Foge também dos desejos da mocidade, segue justiça, a fé, o amor, a paz, com um coração puro que invoca o Senhor. O coração puro é uma obra do Senhor em nós. Como é que a gente vai fugir dos desejos da mocidade? Eu fiquei pensando nisso, porque todos nós, ao longo da nossa vida, cometemos inúmeros erros. E eu me lembro da forma com que eu cheguei na igreja. Hoje eu sou um ministro do Evangelho, graças a Deus. Sou ministro do Evangelho. Mas eu nunca me ordenaria pastor. Eu não sei como que alguém poderia me ordenar um pastor. E aí eu comecei a descobrir um homem, pastor Sandoval, com a qual eu tenho como exemplo de vida, que se move por revelação. E ele olhou para mim e enxergou em mim um ministro de Deus. Nenhuma igreja naquela época me ordenaria ministro de Deus. Sabe por quê? Porque eu fui um homem envolvido com drogas. Nós estamos falando de 35 anos atrás, amém, amados? Eu era um homem envolvido com drogas, envolvido com prostituição,
Eu estou falando de maconha, estou falando de cocaína, estou falando de bebida. Não era uma taça de vinho, eu bebia até cair. Eu tinha uma inclinação à prostituição absurda. Era mentiroso, um cara totalmente fora de padrão. E eu via, junto comigo, pessoas que estavam há anos na igreja, eles não bebiam, não fumavam, não cheiravam, eles não falavam coisas erradas, eles falavam tudo certinho, eles não usavam nem gíria, não usavam gíria na igreja, era tudo dentro do padrão. Pastor Sandoval olhou em mim e viu um ministro de Deus, um pastor. Como? É impossível do ponto de vista humano. E naquela época, eu decidi não repetir o que o pastor Sandoval fazia, mas procurei no Senhor me tornar como ele. São duas coisas diferentes. Repetir o que ele faz era anacrônico, era fora de tempo. Mas me tornar como ele era eterno. Porque eu precisava, e preciso até hoje, andar movido por revelação. Eu quero convidar você para ser como nós, pessoas movidas por revelação do Espírito Santo. Quem dirige as nossas vidas é o Espírito Santo por revelação. Nós precisamos, aleluia, aleluia, nós precisamos aprender a olhar uns para os outros, pastor José Rosa, por revelação. E olhar do outro aquilo que a pessoa pode ser no espírito. E não apenas olhar as qualidades momentâneas daquela pessoa, mas aquilo que o Espírito Santo pode gerar nela, aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Eu não fui o único pastor que o pastor Sandoval fez isso. Todos os pastores da época, todos os ministros, e até hoje ainda são movidos por revelação. Ele olha e diz assim: pastor, ministro, servo, tem coração para isso. Aleluia, o Senhor deu coração para isso. Olha que coisa maravilhosa. A gente pode olhar para uma pessoa que hoje está usando drogas, uma pessoa que hoje pode ter cometido crimes, uma pessoa que pode estar cheia de pecados, olhar para ela e dizer assim: olha que lindo servo de Deus, que obra maravilhosa o Senhor vai fazer nele, que obra tremenda o Senhor vai fazer, que coisa maravilhosa o Senhor vai fazer. Olha só, e muitas vezes essa pessoa, ela pode estar sendo desprezada por toda a sociedade, mas nós nos movemos por revelação. Aleluia! E é por revelação que cada um de nós está aqui. Porque nenhum de nós talvez escolheria essa igreja. Talvez tivesse muitas outras igrejas para ir, ou para estar. Mas por revelação, nós descobrimos que esse aqui é o nosso lugar. Bendito é o nome do Senhor. E quando ele fala, foge também dos desejos da mocidade, eu faço um déjà vu. Eu estava brincando com o pastor Sandoval, ali que eu vi o pastor Sandro tocando, pastor Paulinho ministrando. Desculpe chamar de Paulinho, pode chamar de Paulinho? Pastor Paulo, aqui na frente ministrando, né? A Rosinha, vi todo esse pessoal, a Elson, solinho de guitarra, sempre inesquecível, evangelista, Elson. Evangelista, não é isso, Elson? Cadê o Elson? Está na área. Está lá. E eu tive um déjà vu, né, que eu vi um pouco da verdade de vida, que a gente chama lá, de verdade de vida 1. Né? Vi a Sabrina ministrando aqui. Yes! Era a própria verdade de vida 1. Aquela coisa apaixonada, aquele mover apaixonado. Eu disse, meu Deus do céu, essas pessoas se movem por revelação. E por revelação elas estão aqui. E pastor Sandoval falou para mim, são servos, pessoas que são meus braços direito e esquerdo. Eu quero glorificar Deus por essas pessoas. Amém? Abençoar a vida delas.
abençoar a vida dos pastores e ministros dessa casa, que realmente são de Deus. Quem abençoa junto comigo esses ministros? Mais uma vez, vamos aplaudir o Senhor. Nós podemos aplaudir o Senhor a noite, o dia inteiro, chegar até a noite, aplaudindo. Aleluia. Fugir dos desejos da mocidade é fugir da imaturidade. E é caminhar nos desejos da maturidade. Porque os desejos da maturidade são diferentes dos desejos da mocidade. E o que nós buscamos muitas vezes na nossa mocidade, queremos grandes coisas, fazer grandes coisas, realizar grandes coisas, são fruto da nossa imaturidade. São frutos de maturidade. Porque quando nós caminhamos no Senhor, o Senhor vai nos dando frutos de maturidade. Não de imaturidade, mas de maturidade. E esse desejo por coisas da maturidade que vai se consolidando dentro de nós. Eu e o pastor Sandoval, pelo menos uma vez por mês, eu acho, a gente se encontra, ou vai tomar um café da tarde, ou vai almoçar juntos, o que não é muito animador, porque tanto eu quanto ele somos bariátricos. Então a gente come muito pouco, é um pãozinho e tal. Quer dizer, ele come muito pouco, eu como o dobro dele, mais ou menos. E a gente fala de muitos desejos que nós temos, mas são desejos da nossa maturidade. São desejos que foram gerados pelo Espírito, pelo Senhor em nós, que já não são mais aqueles do nosso passado, porque nós não buscamos mais as grandes coisas, nem grandes lugares. Já estivemos lá e não tem nada lá. Todos nós já estivemos lá, os da maturidade, e não tem nada lá, mas nós sabemos onde tem, numa fonte inesgotável de alegria, uma fonte inesgotável de vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória. E rejeita questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Meu Deus, como eu aprendi com o pastor Sandoval nas reuniões que nós tínhamos com pastores. Eu preciso falar, desculpa estar falando direto dele, mas são experiências que nós vivemos. Como eu aprendi nas reuniões de pastores, naquela época a moda da discussão, sempre tem uma discussão em moda, né? Naquela época era muito essa questão dos calvinistas e dos arminianistas. E era uma discussão, a salvação é para sempre, não é para sempre, e tinha aquelas discussões, e aí metade dos pastores se posicionava de uma maneira, a outra metade queria outra, era uma disputa e tal. E aí eu me lembro de um dia que foi lido um texto, e o pastor Sandoval disse assim: eu creio que nenhum homem pode perder a salvação. Aí metade dos pastores, aleluia, é isso mesmo, tal. Eram os calvinistas. Aí o outro lado ficou jururu e ele disse assim: mas um homem pode jogar ela fora. Aí o outro lado, amém, amém. No final, acabou a discussão. Não havia mais discussão sobre esse assunto, porque nós todos descobrimos que isso é um mistério que cabe a Deus. E isso é fruto da maturidade. Quando a gente para de disputar por questões e contendas que são desse mundo, e a gente não disputa mais. Não quer disputar, nos entregamos ao Senhor. A sabedoria dele. É dele que vem a fonte de sabedoria. Quem concorda, diga glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes as pessoas se perdem em questões e contendas. Hoje em dia o pessoal se perde em direita ou esquerda. E vai para cá ou vai para lá. E eu sempre aprendi aqui, vamos para o alto. Vamos para o alto. Eu me lembro que teve uma época, pastor, que tinha nessa igreja aqui mesmo, tinha vários cartazes dizendo, seguimos para o alto. Eu digo, em nenhum momento eu vi, sigamos para a direita, ou sigamos para a esquerda, em nenhum momento. Era só, vamos buscar no alto, vamos buscar no Senhor. É lá que está a revelação, é lá que está a fonte de vida. Aleluia.
não nos perdemos em questões de contendas. Em contendas de palavras que não levam a nada, a não ser que as pessoas se percam. Quem está olhando a gente quer ver unidade. Os de fora querem olhar para nós e ver unidade. E eu quero glorificar a Deus pela unidade que tem nessa igreja. E a unidade que tem em nós, nas nossas famílias, entre marido e mulher, entre nós, entre pais e filhos, glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Eu preciso comentar uma coisa. Muitas pessoas eu vi passarem por aqui e comeram da mesma comida que eu comi. Receberam da mesma fonte que eu recebi. E muitos se perderam. Muitos se afastaram do Senhor, se afastaram do pastor Sanoval, se afastaram da essência do que há aqui nessa igreja, buscaram outras fontes, amém? Mas eu vi uma coisa sempre do pastor Sanoval, que chegava a me dar raiva. Em alguns momentos eu tinha raiva, porque a pessoa se levantava contra ele com tudo. E ele ia lá com mansidão, domínio próprio, e conversava, e tentava, ia buscar o que estava perdido. Aquele que se afastava, ele ia lá, conversava, trazia no gabinete. Eu estou tentando aprender isso, até hoje. Essa mansidão e esse domínio próprio. Ao servo do Senhor não convém contender, mas seja apto para ensinar e sofredor. Quando eu fui buscar esse sofredor aqui, na leitura que foi feita no início da manhã, veio a palavra paciência, exatamente essa palavra que está no grego, paciência. Porque não é paciência com o errado, não é paciência com quem está fazendo coisas erradas, é paciência de sofrer feridas. Paciência de apanhar, de ver o desgaste do corpo, de ver o desgaste da mente, paciência consigo próprio, paciência com o erro dos irmãos, paciência quando nós, pastores, às vezes tomamos algumas facadas, aprendi isso no caminho, e a nossa postura precisa ser de ter paciência, ir até lá, conversar, pregar o evangelho, meu Deus, e esperar que talvez a pessoa se converta. Mas a gente fez a nossa parte. Instruindo com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, cuja vontade estão presos. Irmãos, aqueles que se afastaram, eu vi muitas vezes serem enredados em laços demoníacos e se perderem do Senhor. Mas aqueles que buscam sempre a presença do Senhor, que buscam a visão da unidade, e eu falo muito dessa visão da unidade, porque é na unidade que o Senhor reside. Eu quero glorificar a Deus. Eu sei que para muitas pessoas que estão aqui, é aquela história, a gente muitas vezes só valoriza quando perde. Mas eu valorizo muito o meu pastor e essa igreja. Muito, muito. Pastor Sanoval, para mim, é uma referência. Um homem que chega com 72 anos, totalmente, a idade parece que não passa. No que diz respeito ao vigor intelectual, no que diz respeito ao vigor espiritual, a idade não passou. A idade permanece a mesma de quando eu o conheci há 35 anos atrás. 35 anos atrás eu conheci o pastor Sanoval. E ele, para mim, é uma referência de pai. Ele tem 3 filhos, os três filhos estão no Senhor, andam no caminho do Evangelho.
Ele continuou com 72 anos pregando a palavra de Deus. É um homem próspero, é um homem sério, é um homem honesto. Eu quero glorificar a Deus, porque eu vejo essas qualidades e digo assim, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Você quer? Se você quer, você tem onde buscar. Você tem referência. Eu tenho referência. Eu tenho aonde buscar. E por isso, o Senhor tem me guardado. Por isso, o Senhor tem me abençoado. Porque eu tenho descoberto esse caminho de olhar para as referências e ver o próprio Deus. Não divinizar pessoas humanas no sentido de idolatrá-las, mas olhar para elas e dizer assim, eu estou vendo Deus ali. Deus está operando naquela pessoa. Eu vou seguir pelo caminho, por esse caminho, porque Deus vai me usar também e vai fazer essas coisas em mim. É uma certeza. Nós não buscamos em outro lugar, buscamos no Senhor todas as referências que nós precisamos. Eu quero convidar essa igreja. A Verdade e Vida é o Shaddai da Alcântara, as igrejas que estão aqui, as congregações que estão aqui reunidas nessa única igreja, a que nós estejamos olhando para o Senhor e nos movendo por revelação. A revelação de onde nós estamos e com quem nós estamos. Eu posso olhar para uma pessoa e ver um monte de defeitos nela, mas pela ação do Espírito, eu posso olhar para ela e dizer, Deus se move ali. Até aqui falou o Senhor. Pastor. Amém?